Essa semana, aqui na Renata Meirelles, a gente vai abordar um tema que é muito comum, que é a prisão de ventre, né, Renata? A gente já vinha conversando e acontece muitas vezes da pessoa começar a reeducação alimentar e sofrer desse problema. Mas tudo tem uma explicação, né, Renata? E a Renata vai falar um pouquinho pra gente hoje. Na verdade, a constipação, ela se caracteriza quando a pessoa evacua menos de 3 vezes por semana. A gente tem aquela ideia assim, preciso fazer todos os dias. Não, tem pessoas que fazem, mas se fizer até 3 vezes por semana, sem esforço, ou seja, sente aquela sensação que teve uma evacuação completa, é normal. Tá, então tu pode ir ao banheiro 3 vezes por semana, que isso não é caracterizado uma constipação ainda. Quando fica menos de 3 vezes por semana, sim, daí a gente caracteriza a constipação. Isso é um problema muito comum hoje, principalmente por causa da vida moderna, através do sedentarismo, dos alimentos industrializados, que a gente tende a comer mais. Tem algumas medicações que causam também a constipação e também alguns problemas endocrinológicos, como alguns problemas de tireoide. São alguns problemas que causam essa consequência. Mas a reeducação alimentar também pode vir a gerar constipação, né? Não sendo um problema, não dizendo que a reeducação é um problema, mas pelos hábitos que devem ser mudados, né? Com certeza. O que acontece é que a pessoa vai comer menor quantidade de alimentos, né? Então, para formar o bolo fecal, a gente precisa usar alguns artifícios, como aumentar a quantidade de fibras da dieta, ou seja, assim, um lanchinho que eu poderia comer bolachinha, vou comer alguma coisa mais rica em fibra, vou trocar por fruta, por exemplo, ameixa seca, damasco seco, mamão, laranja, essas frutas que a gente sabe que são mais laxativas. Outra coisa também que a gente usa é a fibra de trigo, que ela é uma fibra que ela aumenta a quantidade do bolo fecal, então já fica mais fácil aquela evacuação. Algumas fibras também, como plantago ovata, que são sachêzinhos que a gente usa para aumentar o bolo fecal. E também os lactobacilos, que são probióticos. Os lactobacilos, eles tendem a mudar a flora intestinal, e mudando essa flora intestinal, a pessoa consegue ir no banheiro com mais facilidade. Inclusive, hoje tem estudos que mudando a flora intestinal também ajuda no tratamento da obesidade, porque algumas bactérias são também responsáveis pela obesidade. Outra coisa é tomar bastante água, porque quando a gente não está num programa de reeducação alimentar, a gente come mais quantidade de gordura e essa gordura faz com que as fezes escoem. Já quando a gente está com uma menor quantidade de alimento e uma maior quantidade de fibra, a gente precisa de água, principalmente agora no inverno que não tem sede, né? Então agora a gente tem que fazer aquelas técnicas, como deixar a garrafinha, quem trabalha com mesa, ou então botar no celular. Tem alguns aplicativos de celular que hoje eles já avisam quando tem que tomar água. Se não tomar água, não adianta comer a fibra, porque é pior, a fibra vai ficar fermentando, vai causar aquela sensação de gás e a pessoa não vai ir no banheiro. Então a água é tudo nesse caso da constipação. E aliar uma atividade física que também traz esse benefício, né? Sim, tem alguns estudos que dizem que a atividade física aeróbica, ela faz com que mexa também a musculatura do intestino e faça também com que ajude na constipação, até porque a pessoa vai estar se mexendo mais, né? Uma dica também que eu sempre dou é tomar um copo de água gelada quando acorda. E como a gente está com o corpo mais quente, essa água tende a ativar os movimentos peristálticos e aí a gente começa a ter mais vontade de evacuar. Exatamente, são boas dicas e nada que não seja solucionado com uma mudança de hábitos mais saudáveis, né, Renata? Essa foi a pauta, o assunto, essa semana aqui na Renata Meirelles, e nas próximas semanas a gente vai estar falando de cirurgia bariátrica, né, Renata? Isso aí. Próximo assunto, cirurgia bariátrica. Então tá, quem está interessado acompanha a gente nas próximas semanas, mais assuntos novos para vocês.